Como é que vocês estão? Muito bom estar mais uma vez com vocês aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus, avançando no nosso estudo, do livro de Efésios. Hoje nós vamos meditar um pouquinho na primeira parte do capítulo 5. Eu espero mais uma vez que a gente possa sair engrandecido desse momento. Antes de começar, vamos orar, pedir orientação de Deus nesse momento, para que Ele possa trazer ao nosso coração aquilo que Ele quer nos transmitir, principalmente, como eu tenho dito sempre, que isso traga transformação ao nosso coração, que a gente possa realmente aproveitar esses momentos para poder conhecer mais a Deus, conhecer mais a verdade de Cristo e que essa verdade produza em nós Cristo, para que sejamos cristãos, que nada mais é do que ser pequenos cristos. Então que a gente possa crescer nessa direção. Esse é o nosso desejo, é por isso que nós estamos aqui. E também para se deleitar diante da palavra de Deus, É tão bom a gente ler a Bíblia, é tão bom a gente conhecendo, a história que Deus vai nos mostrando, uma história que ela começa maravilhosa com a criação, tem um percalço que é a queda do homem, mas durante a história Deus vem revelando o seu plano redentivo, a sua redenção, para que no final a gente possa chegar à consumação, que aí sim é a restauração de todas as coisas, é voltarmos para aquilo que Deus começou lá no Jardim do Éden, mas agora sem qualquer chance de cair de novo, Estaremos protegidos por Deus agora para seguirmos em uma eternidade com o propósito pelo qual Ele nos criou, que é viver de forma santa, justa, reta, em comunhão plena com Ele, totalmente cheios do seu Santo Espírito, submissos ao governo de Cristo, mas também participando com Cristo desse reinado. Não tem coisa mais maravilhosa, Então, que a gente possa também sempre ao ler a Bíblia trazer isso em mente, se deleitar sobre essa verdade e crescer cada vez mais em amor, em santidade e em justiça, porque é para isso que nós fomos criados, Mas vamos orar então, e aí a gente começa o estudo do capítulo 5. Papai, mais uma vez nós te agradecemos porque o Senhor nos traz aqui, nos faz investir tempo na sua palavra. Se tem um investimento que a gente pode ter certeza que não é vão, que ele é o mais precioso de todos e que a gente vai ter o maior proveito disso, é o investimento na tua palavra. Que a gente sempre tenha esse entendimento, que a gente tenha esse desejo, esse anseio, que nós possamos cada vez mais nos deleitar sobre ela, possamos conhecê-la e também praticá-la. Nós temos acompanhado até aqui o quanto o Senhor pode trabalhar nas nossas vidas por meio da sua palavra, por meio do seu Santo Espírito agindo em nós, por meio de termos em Cristo a semelhança, termos em Cristo a tua imagem revelada. Então, para que a gente possa buscar essa semelhança e sermos realmente praticantes e participantes daquilo do que fomos chamados e fomos criados, que é para ser a tua imagem e semelhança, assim como Cristo foi perfeitamente. Então nós desejamos isso, desejamos buscar isso cada vez mais, pedimos humildemente ao Senhor que o seu Santo Espírito sempre nos dirija para essa condição e que a gente possa refletir cada vez mais o teu amor, a tua graça, a tua sabedoria, os teus entendimentos, a tua verdade, que nós sejamos aqui nesse mundo reflexo do Senhor, para que o teu reino avance e o teu propósito se cumpra nas nossas vidas e na vida de todos os teus escolhidos, Na verdade, na vida de toda a raça humana. Obrigado, Papai, por tudo isso. Que o seu Santo Espírito agora realmente nos encha, nos dirija no entendimento, que todas as palavras que nós estudaremos aqui, que nós veremos, possam encontrar entendimento no nosso coração e que a gente possa não só ao guardar o nosso coração a sua palavra, também praticar, que a nossa vida possa ser transformada por isso e nós possamos realmente seguir ao propósito que o Senhor nos tem chamado, as obras que o Senhor nos tem preparado, que a gente possa caminhar por elas. Nos dirija nesse momento, nós entregamos todo momento aqui nas tuas mãos e também todo o nosso entendimento, porque somente por meio desta atuação em nós é que nós conseguimos ter o verdadeiro entendimento. Então, consagramos esse momento ao Senhor e nós pedimos tudo isso em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos começar o capítulo 5.
Nosso objetivo é passar do versículo 1 ao versículo 18. Lembrando mais uma vez que a gente, então, a partir do capítulo 4 de Efésios, entra nessa parte mais prática da carta, né? E o capítulo 5, então, vai nos direcionar para esse entendimento mais prático, né, da carta aos Efésios. Desculpa, só fazendo uma correção. É do 1 ao 21, não do 1 ao 18, tá? Então, capítulo 5, versículo 1 do livro de Efésios. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com as palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, até aqui a leitura bíblica, né? Esse trecho, então, ele vem na continuidade do capítulo 4, somando nessas atitudes práticas que nós devemos ter. Lembrando que no capítulo 4 a gente começa lá com aquela condição de sermos unidos num único corpo, a primeira parte que nós estudamos, a unidade que devemos viver, trazendo sempre aquela imagem, né, de como um corpo só, Cristo sendo cabeça e nós membros desse corpo, com o Espírito Santo nos enchendo e movendo esse corpo. Então, essa foi a primeira dinâmica prática. A segunda veio da comparação do velho homem com o novo homem, dizendo das obras do velho homem, das obras do novo homem, e esse contraste que nós temos. E eu penso que isso já é uma pavimentação, isso já é uma ponte que ele vai fazer para nos mostrar essa guerra. Que lá no capítulo 6 ele vai nos mostrar que é uma guerra que não é entre carne e sangue, mas sim, né, até nas regiões celestiais, mas que também tem a ver, penso que tem a ver e vale para a gente ter isso em mente, do velho com o novo homem. Nós vamos guerrear até o final da nossa vida. Quando nós somos chamados por Cristo, ele já começa um processo de regeneração na nossa vida.
ele já limpa muita coisa, mas esse processo ele só vai ser completo na consumação dos tempos, quando realmente nós formos cheios do Espírito Santo. Até lá ainda vai haver esse combate. E é importantíssimo a gente ter este combate em mente para que todo dia a gente use as armas corretas para combater esse velho homem. Se a gente não tem noção que existe ainda estas duas naturezas brigando dentro de nós, a gente não vai dar a devida importância para isso, portanto já penso que não vai tomar as medidas possíveis e plausíveis para a gente esquecer, mortificar, crucificar o velho homem e fazer viver este novo homem, que é agora a imagem perfeita de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo, habitando em nós com o Espírito Santo. Então é importante a gente ter isso. Até inclusive quando Paulo fala para Timóteo, né? Ele menciona tanto na primeira carta a Timóteo quanto na segunda, né? Na primeira ele fala: Timóteo, combate o bom combate. Na segunda ele fala: eu combati o bom combate. Penso que tem muito a ver com isso. Não é só um combate lá nas regiões celestiais contra os principados potestades dessa presente era, mas também contra esse velho homem que ainda, infelizmente, não foi arrancado de nosso coração. Também quando o próprio Senhor Jesus quando o Senhor Jesus nos diz, né? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O que eu penso? Isso é negar esse velho homem, você crucificar esse velho homem para que o novo homem viva meio que da mesma forma que aconteceu com Jesus. Ele foi crucificado e ressurreto. Nós também, quando crucificamos esse novo homem, nós damos espaço para a ressurreição, né, do novo homem, ainda de forma fictícia, mas que num dia vai ser verdadeiro. O dia que nós morrermos aqui em Cristo, nós estaremos com Ele, se já for mediante da sua volta glorificado, mas se ainda não, para uma glorificação que virá na consumação dos tempos. Então, é importante a gente ter isso em mente. E hoje ele vai falar de um assunto que está muito parecido com isso, mas agora ele vai fazer uma menção de luz e trevas, que também é um combate que a gente vai ter, da mesma forma do velho e do novo homem. A gente também vai ter essa luz das trevas e esse confronto, né, das trevas com a luz. E isso vai nos fortalecer com aquilo que a gente viu na semana passada, nessa dimensão do que éramos e para onde estamos indo. E a gente focar nisso, também nessa guerra de trazer luz e clarear tudo que é trevas, seja na nossa vida, seja nos ambientes em que nós vivemos. Então, o objetivo de hoje aqui é mostrar um pouquinho esse contraste da luz e trevas. E começando então, nos dois primeiros versículos ele fala algo maravilhoso, né? Nesse contraste do novo homem com o velho homem, ele começa, portanto, então, já que nós estamos falando desse contraste do velho e do novo homem, portanto, sejam imitadores de Cristo, sejam imitadores de Deus, né? Essa é a propósito da nossa vida hoje, é esse. Para que nós vamos viver agora? Para imitar a Deus. E a gente não pode esquecer que para imitar a Deus, eu tenho que entender como é Deus, eu tenho que saber as atitudes que Deus tem ou teria no meu lugar. E Cristo é a expressão disso. Quando a gente olha para a vida de Cristo, nós vamos conhecer a Deus. Lembra que Cristo falou para Tomé? Quer conhecer a Deus? Você tem que me conhecer. Você viveu comigo, você conheceu a Deus por meio de mim, porque eu sou Deus encarnado. Então a gente olha para a pessoa de Cristo para ser imitadores. Qual que é o grande objetivo da nossa vida hoje? Ser imitador de Cristo. O correto, a gente não consegue praticar isso, mas o correto, mas devemos sempre lutar, combater para praticar isso em toda a situação, aconteceu qualquer coisa na minha vida, eu devia perguntar como Cristo agiria diante dessa situação. Então alguém vem brigar comigo, como Cristo agiria? Alguém vem me pedir alguma coisa, como Cristo agiria? Eu vou para um trabalho, como Cristo agiria? Estou me relacionando com a minha família, como Cristo agiria? Esse é o grande propósito. Nós fomos chamados para isso, para sermos agora imitadores de Cristo. Mais uma vez, falei no começo e falo de novo e já tenho dito isso várias vezes. Cristão quer dizer ser um pequeno Cristo. Nós devemos cada dia mais parecer mais com Cristo, sermos imitadores de Deus na pessoa de Cristo.
E aqui ele fala duas coisas legais. Ele usa dois como aqui. Como a gente vai fazer isso? Né? Primeiro, como filhos amados. Entendemos que antes de tudo Deus nos amou. Nós já somos filhos amados. Nós não vamos ser imitadores de Deus para sermos mais amados. O amor que Deus dá para a gente é incondicional, é tremendo. E isso é maravilhoso porque muda a nossa perspectiva. A gente para de buscar pelos nossos méritos encontrar o favor de Deus, encontrar o amor de Deus, Ele já nos ama. Agora, quando eu vou desenvolvendo essa santidade, que é a imitação de Cristo, eu vou usufruindo desse amor, eu vou conhecendo cada vez mais esse amor. Quando a gente não vive isso, aí você fala, ama mais a Deus que Ele vai te amar mais. Não, não é isso. Quanto mais a gente ama a Deus, mais a gente consegue perceber o amor dele. Na verdade, para a gente amar a Deus, a gente precisa conhecer mais do amor dele, para entender o amor dele, aí nós vamos conseguir amar mais. Então, essa dinâmica, nós já somos amados. Deus já entregou Jesus Cristo, o Filho dele, o melhor, o maior bem que ele podia ter. Cristo entregou sua vida, ele era o Deus Altíssimo, estava com o Pai, ele era eterno ainda, mas ele em dado momento, ele deixa a glória dele, vem aqui e sofre o que sofreu por nós. Gente, que expressão de amor maior que isso, e nós vamos ver aqui que sacrifício maior poderia ter sido feito, não tem mais, ele fez o maior sacrifício de todos, então isso já prova o amor dele por nós. Nós não precisamos ficar fazendo as coisas para ter mais amor de Deus, não, nós temos que conhecer esse amor de Deus e aí a gente vai retribuir naturalmente. Essa é a nossa dinâmica de vida agora, conhecer cada vez mais o amor que foi despejado em nós, indiferente de qualquer coisa que nós façamos, porque Deus é a própria expressão do amor, e ao conhecer a expressão desse amor, nós podemos retribuir tanto a Deus como ao próximo, porque nós vamos estar nos enchendo desse amor, e aí esse amor vai exalar por nós. É um cheiro, como se fosse um cheiro que impregna em nós, que vai exalar. Onde você chega, quanto mais você conhece o amor de Deus, mais você vai exalar o amor de Deus. Se você conhece o amor de Deus, você vai chegar nos ambientes, você vai transbordar desse amor de Deus, porque nós somos amados por Deus. Primeiro, nós já somos filhos amados, e aí nós imitamos a Deus agora, não para ganhar mérito, não para ser mais amado por Deus, não, pelo contrário, é porque nós já reconhecemos que nós somos amados, e quanto mais eu imito Ele, mais eu conheço desse amor que Ele tem por nós, mais eu conheço quanto eu sou amado por Ele. Então, quanto mais nos aproximarmos dele, quanto mais imitarmos a ele, mais nós vamos poder conhecer desse amor e usufruir, então, também desse amor. Então, esse é o primeiro como. E aí ele vai no segundo aqui, como também Cristo nos amou. Aí ele vai expandir, que é o próprio Deus nos amando, né? Só que ele vai expandir o que quer dizer isso? Se entregando por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, o que é a expressão plena do amor? Você se entregar, é entrega ao seu próximo, é você se despir de você mesmo. Aí, lembrando do contraste do velho e do novo homem, o velho homem quer viver para si, para as suas coisas, o novo não, ele quer viver para o corpo, ele entendeu que ele faz parte de um corpo, e que esse corpo ele funciona em unidade, como vimos, em suportação em um ao outro, um órgão não consegue viver sem o outro. Então é um de suportação, é um homem que sai do individual que vai para o coletivo. E foi o que Cristo fez. Cristo ele veio aqui, viveu o tempo que viveu, e em nenhum momento do tempo dele, nos 30 e poucos anos de vida dele, ele pensou nele. Ele só pensou na obra que ele tinha que cumprir para o Pai em nosso favor. Tem entrega maior que essa? Você viveu uma vida que você não pensa nada sobre você, mas tudo sobre Deus e o próximo, que é a expressão, né, dos dois maiores mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Isso é entrega, tá vendo? A expressão plena do amor, e é esse amor que nós devemos buscar, nós devemos ser imitadores desse amor, de entrega plena, entrega da obra de Deus em favor do nosso próximo. Poxa, mas aí eu não penso nada em mim. Não, você não pensa nada em você, porque você tem um Pai que te ama, e esse Pai pensa em você, esse Pai que veste o campo, que faz o campo, por exemplo, lembra
quando Jesus fala no Sermão do Monte que veste o campo de tal beleza, ele vai te vestir com toda a glória que você precisa para viver aí, ele vai te sustentar, ele vai te dar o que você precisa. Não se preocupe com você, porque o teu Pai, que é a expressão plena do amor, cuida, gente. Quem vai cuidar melhor de mim? Eu mesmo, com os meus méritos, ou o Criador do mundo? O Criador de todas as coisas, o que está sentado no trono eternamente, reme o tempo. Nada, nenhuma vírgula acontece nesse mundo, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem ser a vontade dele. Quem? Eu ou ele? Então, a gente precisa ter essa dimensão. E essa dimensão do amor vai nos direcionar, então, para essa entrega, para esse que é um sacrifício. Agora, aqui, o mais maravilhoso de tudo isso é que esse sacrifício é um aroma agradável a Deus. Deus ama esse sacrifício, Ele ama quando a gente entende isso. Então, como Ele ama este tipo de sacrifício, quando a gente pratica, a gente tem essa condição de conhecer este amor de Deus. O sacrifício é uma forma de conhecimento do amor de Deus. Uma coisa interessante, eu estava ouvindo essa semana, né? Eu estava fazendo um estudo sobre os primeiros cristãos lá. Gente, a primeira igreja, eles gostavam de ser sacrificados. Eu estava vendo em Atos, né, lembrando de Atos, Pedro e João, quando foram açoitados, lá quando ele foi preso, e Estevão, eles saíam cantando, porque eles estavam ali podendo experimentar da obra de Cristo, que experimentava o amor de Cristo. Daí a alegria deles. Esse sacrifício, mesmo, não mesmo no sentido de dor física, né, que Cristo passou, eles estavam passando e eles sabiam que isso era algo superior, era algo, primeiro que eles só conseguiam passar tudo isso, né, pelo poder do Espírito Santo, mas principalmente por poder experimentar isso. E gente, isso é agradável a Deus a tal ponto, quando nós estudamos Atos, eu não falei isso para vocês, mas tem uma coisa maravilhosa. Quando Estevão está ali prestes a morrer, e um pouquinho antes ele está no Sinédrio defendendo Estevão, quando ele é preso no Sinédrio, pelo Sinédrio, ele não se defende. Ele usa aquele período ali para falar do Evangelho, ele conta a história de Israel, ele conta o propósito de Deus e termina em Cristo. Ele honra a Deus ali, ele se sacrifica por Deus e por aqueles irmãos que estavam condenando ele. Para quê? Para trazer luz para aqueles irmãos que estavam em trevas tremendas, ele estava trazendo luz para eles, nem um momento pensando nele, pensando só naqueles irmãos e pensando em Cristo. Ele está honrando a Deus a tal ponto que uma hora abre-se o céu, ele vê Deus, e Deus também, Jesus, mas ele vê Jesus de pé. O que isso quer dizer? Eu vendo esse estudo que eu estava fazendo, o cara foi brilhante ao falar. Ele falou, um rei... Na verdade, quando o rei entrava nos lugares, as pessoas se colocavam de pé, em sinal de reverência ao Deus. Então, aquele rei, desculpa. Então, quando um rei estava no seu trono e vinha um outro rei importantíssimo, ele se levantava em reverência àquele outro rei. Então, esse estar de pé era um sinal de reverência. O que Deus estava mostrando ali? Cristo ficou de pé em reverência ao sacrifício que Estevão estava fazendo. Ele estava honrando Estevão ali, falando, Estevão, você está se entregando como um sacrifício de aroma agradável a mim, por isso eu vou te honrar aqui. A hora que eu vi isso, isso fez um sentido total, e é verdade, é isso aqui, Deus se agrada, isso aí chega para ele como um aroma agradável, é um sacrifício que ele recebe, o sacrifício de amor, o sacrifício de entrega, o sacrifício que você pensa na obra de Cristo, na obra de Deus e em favor do seu próximo. Você despeja o amor de volta para Deus e o amor para o seu próximo. Gente, isso é isso que nós devemos imitar. Este deve ser o propósito do novo homem, ser imitador de Cristo, de Deus na entrega. Entregar tudo que temos em favor de Deus e entregar tudo que temos em favor do nosso próximo. Não é o oposto do que o mundo busca hoje? O mundo pede para a gente acumular. Sermos imitadores de Cristo nos conduz a entregar. Que essa palavra possa
cair no nosso coração, possa criar raízes fortes e a gente ter isso em mente. Nascemos, fomos chamados de novo para uma nova vida para entregar e não para acumular. E aí eu estou falando isso de todas as grandezas, tá? Não é só financeiras, mas é amor, é santidade, é justiça, é luz. Fomos chamados para entregar essa luz e não para segurar ela com a gente. Ninguém esconde uma candeia, né? Uma vela embaixo da cama, pelo contrário, põe ela lá para ser vista, para iluminar o ambiente. Então essa entrega, ela é em todos os sentidos. Avançando do versículo 3 ao 18, nós vamos ver muito essa comparação então de luz e trevas, né? Fazendo até esse paralelo com o que a gente viu de homens, do velho homem com o novo homem. Então a gente começa ali no versículo 3 ao versículo 5, vendo um pouquinho do reflexo, né, das obras das trevas, aquilo que as trevas trazem na vida de uma pessoa. Então ele fala aqui, né, de imoralidade sexual, e aqui na imoralidade sexual tem algo importante, que ele fala que o sequer mencionar na imoralidade sexual já é desprezível, né? Já não se deve ter na nossa boca. O santo, ele não pode mencionar isso. Como ele também não pode mencionar qualquer tipo de impureza, qualquer tipo de cobiça, porque essas coisas não são próprias para um santo. Então não mencione qualquer tipo de impureza. Por exemplo, uma piada. Nós não devemos se conformar com essas coisas. Nós não devemos nos conformar, por exemplo, em cobiçar as coisas. Seja qualquer tipo de cobiça, material, sexual, né? Os tipos de impureza a gente não deve nem mencionar. Isso é tão gritante que a gente vê hoje, por exemplo, lendo as notícias no UOL e no Terra essa semana, tanto o UOL quanto o Terra deram destaque a uma cena de masturbação feminina na televisão, como se isso fosse algo natural, né? Seja feminina, seja masculina, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que sejamos puros, isso é uma impureza. Essa imoralidade sexual hoje está intrínseca no mundo. E a gente precisa tomar cuidado para não se conformar com isso, para não ouvir isso, para não achar que isso é natural. Isso não convém aos santos. Nós somos chamados para uma outra coisa. Ele avança ainda dizendo no versículo 4, né? Olha, cuidado com as palavras tolas que vocês vão dizer, gracejos, né? Gracejos está na versão NVI, né? Na Almeida Revisada está chocarices, está conversas torpes, palavras vãs. Aqui fala em obscenidade. Então nós devemos tomar cuidado. O que tem de piada obscena, hoje acho que grande parte das piadas hoje são obscenas. A gente não pode se conformar com isso. Isso são obras das trevas. Que a luz que hoje habita em nós, por meio do Espírito, na semelhança de Cristo, possa clarear esses ambientes onde tem essas conversas tolas, esses gracejos imorais, né? Gracejos imorais são piadinhas sexuais, por exemplo, que às vezes se professam, né? Eu estava vendo um programa de rádio esportivo essa semana e falou lá, eles falaram o termo anel, né? E falou assim, para quem você vai dar o seu anel? Cara, eles desvirtuaram isso de uma forma tão grande e eu, cabeçudamente, né? Infelizmente com o velho homem naquele momento, ri. Depois me veio uma coisa, não, cara, não, um santo não pode rir disso, isso não é legal. Isso não tem nada a ver. Então é esse exemplo que a gente precisa tomar. Às vezes passa tão batido, seja num programa que a gente está vendo, os filmes brasileiros que a gente vê, nada contra o cinema nacional, acho que tem se produzido filmes de qualidade, mas tem uns que é palavrão, indicação de sexo. Não pode, isso não convém pra gente. A gente não deve assistir essas coisas. Estou falando do Brasil, mas também tem vários mundiais, né? Tem muita coisa que vai para essa linha sexual, outras coisas que vai para a linha da chocarice, né, de palavras inconvenientes. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque isso tudo são obras das trevas. E se a gente não clareia essas trevas, a nossa vida continua sendo uma vida de trevas, né? No versículo 5, né? Nenhum imoral, impuro ou ganancioso. E aí aqui ele vai no cerne da questão, que é idólatra, ou seja, ganância, querer, ter, é idolatria, tão logo pecado. Isso
quem pratica essas coisas, e aí não estou pensando que é só do versículo 5, mas o que a gente falou no versículo 3, versículo 4 e versículo 5, não tem herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Então, quem pratica as obras das trevas que foram listadas aqui, não vai entrar no reino de Deus, não vai ter herança no reino de Deus. Então, vivem nas trevas. E aí nós vamos ver mais para frente que nós temos a oportunidade de trazer luz para o mundo. E aí tem esse, que eu acho que é importante, que a gente não deve nem mencionar isso. A gente não deve participar disso, porque quando a gente participa disso, a gente está avalizando o que eles estão fazendo. Fala, não, tá certo, cara, é isso aí mesmo, pode viver. As trevas que vocês estão vivendo é isso mesmo. Né? Essa entrega nossa, que a gente viu no versículo 1, falhou. Porque em vez de eu entregar a luz que eu estou recebendo de Deus, eu estou recebendo deles as trevas que eles vivem. E deve ser o contrário. Nós fomos chamados para ser filhos de Deus, filhos da luz. Para quê? Para trazer luz nesses ambientes. Por isso que nós não devemos nem mencionar. Por isso que nós não devemos fazer parte dessas coisas. Nós devemos fugir dessas coisas. Para que as pessoas, por meio disso, percebam que a gente possa trazer luz. A gente não precisa ser indelicado, mas, por exemplo, uma pessoa vê uma piada, eu não preciso rir. Eu tenho o direito de ficar e, pô, você não gostou? Não, cara, eu não acho isso conveniente, porque é a palavra de Deus. Aí você aproveita a situação para trazer luz naquele momento. Ah, mas vão me perseguir. Paciência, perseguir o Cristo. Se a gente não está sendo perseguido, talvez a gente esteja andando em trevas, né? Será que não? Uma coisa boa para a gente pensar aqui hoje. Será que temos realmente caminhado em luz? Temos tido essa oportunidade de entregar essa luz para aqueles que vivem em trevas? Lembrando, porque se eles não largarem das trevas deles, não vão fazer parte do reino, não vão fazer parte da herança, não tem parte da herança de Cristo e de Deus. Isso é muito sério, isso é muito importante, é um objetivo para a gente olhar aqui e avançar. Ele até no 6, ele fala mais alguma coisa para que ninguém vos engane, né, com palavras torpes, porque isso traz a ira de Deus para todos esses que vivem na desobediência. Aqui também, aí já é um chamado para nós, tá vendo? Cuidado com isso. E o mundo vai querer nos enganar, né? É impressionante. A gente está falando com as pessoas sobre, né, como nós devemos viver de forma santa. Duas palavras que mais a gente ouve. Ah, você é legalista por fazer isso. Ah, não, cara, você é radical demais. Não pode ser assim. Uma piadinha não mata ninguém. Que é isso? Para isso, é uma piada. Gente, quem pratica essas coisas não tem parte no reino de Deus. Isso é radicalidade? Isso é legalismo? Ou a gente lê e entende. Legalismo é eu praticar essas coisas desejando algo em troca de Deus. Isso é legalismo. Mas quando eu pratico essas coisas entendendo quem eu sou, que eu sou um filho amado e que hoje eu tenho a oportunidade de devolver esse amor, isso é amor a Deus. Isso não é legalismo. Nós devemos ter essa radicalidade. Temos que ser radicais. Cristo foi radical. Se a gente é imitador de Cristo, temos que ser radical. Se Cristo ouvisse uma piada imoral, ele riria? Se Cristo ouvisse uma chocarice, uma conversa tola, por exemplo, uma fofoca, ele se conformaria? Nós somos chamados para ser imitadores de Cristo, pois fomos amados, escolhidos e chamados para isso. Então essa deve ser. E a gente não pode cair nessas conversas. Ninguém pode nos enganar, porque essas coisas vêm dos filhos da desobediência, dos que vivem na desobediência e que não vão fazer parte do reino de Deus. E aí ele fala no 7, portanto, não participem destas coisas. Não devemos participar, gente. É claro aqui o texto. Não tem, tá vendo? Não tem esse negócio, é radical demais, é legalista. Temos que ser radical. Não legalistas, fazendo isso para ter mérito, mas fazendo isso porque entendemos quem somos hoje. Filhos que fomos amados, que somos amados e somos chamados para viver este amor para os outros também, para apresentar esse amor para os outros, para trazer luz para as trevas que eles vivem, né? Avançando, versículo 8, o 8 ele tem algo maravilhoso que ele vai fazer essa ponte, né? Das obras da treva para as obras da luz, né? Portanto, outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois
o fruto da luz, aí ele começa, né, no versículo 9, consiste em, ao oposto daquilo que a gente viu, em bondade, justiça, verdade, discernimento, né? Ele fala, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então aqui é um ponto importante. Para eu não ser enganado por aqueles que fazem essas coisas, o que eu devo fazer? Poxa, mas isso é bom? Isso é justo? Isso é verdade? Eu preciso discernir isso. Eu preciso olhar para essas coisas. Não, isso é agradável a Deus? Se Deus estivesse aqui, como ele se comportaria? Qual seria a atitude dele? A gente precisa buscar esse discernimento, a gente precisa andar na verdade. Isso é um reflexo, isso é um fruto da luz aqui, ó. Quando a gente aprendeu o que é filho e a gente sabe que a gente deve andar em luz, nós vamos buscar essa coisa. Não, cara, isso não é verdade, isso não é frutífero, isso não é bondoso, né? Isso não agrada a Deus. Então não vou participar, não vou tomar parte disso. Eu sou hoje um filho da luz, né? Ele mais uma vez reforça no versículo 11, não participem das obras infrutíferas. Eu falei frutífero, ó, infrutíferas das trevas. Só que aqui ele dá uma exortação maravilhosa. Pelo contrário, exponham-na à luz, tragam luz para ela. Porque aquilo que é feito em oculto, até mencionar é vergonhoso. Então dizer para eles, cara, o que vocês estão fazendo é vergonhoso diante de Deus. Eu preciso expor isso para você, versículo 13, ó, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois torna-se visível todas as coisas. Eu preciso mostrar para você que o que você está fazendo é obra de trevas, e com isso as consequências que você vai sofrer. E são consequências já na presente era, mas a pior de todas que é a consequência eterna, de não fazer parte do reino de Deus. A gente precisa, não é só eu não participar, mas eu trazer luz para isso. Ele até vai fazer uma menção aqui, né? Provavelmente de Isaías, acho que 61, que ele fala, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. O que ele está dizendo aqui? Na obra da treva, nós temos que falar, não, gente, vocês têm que despertar, gente. Vocês estão dormindo, vocês estão numa dureza de coração, numa treva tão grande que vocês não estão percebendo para onde vocês estão indo. Desperta, acorda! Você precisa vir para a luz. E quem é a luz? Cristo! Você precisa vir para Cristo, porque é a única forma de você resplandecer, de você brilhar, de você iluminar. Senão você não vai fazer parte na herança de Deus. Nós somos chamados para isso também. Então devemos, falei da candeia, o exemplo da candeia, né, a lamparina. Deus acendeu a nossa lamparina, o nosso fogo, não foi para esconder isso embaixo da cama. Foi pelo contrário, para colocar isso no melhor lugar da sala, para iluminar a sala e para quem vive no escuro, olhar, ver, perceber, acordar, viver. Esse desperta tu que dormes é muito forte, gente. E a gente viu no capítulo 2, nós que éramos mortos. É a mesma coisa que ele está falando aqui, ó. Levanta-te dos mortos. Você está dormindo, cara. Você está morto. E olha onde isso vai te levar. Acorda, desperta. Agora, como vai haver um despertamento se a gente não trouxer luz para esses ambientes? Se a gente conviver, tá alguém falando fofoca, a gente está lá fofocando junto. Se tá alguém contando uma piada, nós estamos rindo junto. Se estão falando de uma impureza sexual, nós estamos se divertindo junto. Como é que vai haver despertamento? Sermão do Monte. Somos sal da terra, mas somos luz do mundo. Temos que salgar, temperar o mundo, temos que trazer luz ao mundo. Despertar aqueles que estão dormindo para que Cristo possa resplandecer diante deles. Gente, que a gente possa ter esse entendimento para avançar, para que o evangelho realmente possa impactar essas pessoas. Aí ele vai entrar então agora num dado bem bacana do 15 ao 21 que tem a ver com o tempo. Isso é uma maravilha, né? Versículo 15 então, ele avança, sejam prudentes, não sejam imprudentes, não sejam nécios, não sejam tolos, sejam sábios. O que é sábio? Seja aprendível aqui, né? Que as pessoas possam te aprender
na verdade de Cristo, seja cultivado no Evangelho, seja habilidoso em falar do Evangelho, seja entregue a Deus, viva a sabedoria de Deus que começa no temor a Ele. Essa passagem vai terminar dizendo no temor de Cristo, é isso, tenham temor a Deus, para que vocês possam andar de forma santa. Aí no 16 ele fala, remindo o tempo, aproveitando o tempo, ou seja, em cada situação que você se dispor, use ela para isso, para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para trazer para eles uma verdade que eles não conhecem hoje, porque vivem nas trevas. Use, aproveite cada situação, seja ela positiva, seja ela negativa, para progredir, para pensar como Cristo agiria, como eu posso imitar Cristo nesta situação que eu estou vivendo agora. Este é o nosso propósito, para cada segundo da nossa vida a gente usar o nosso tempo nessa direção. E no 16 ainda ele continua dizendo por quê? Porque os dias são maus, ou seja, nós vivemos num mundo que predomina trevas, e nós sabemos disso. Então nós temos que aproveitar todos os momentos para esse mundo que vive em trevas, para esses dias que são maus, para trazer luz, para trazer revelação, para trazer salvação, para que Cristo possa resplandecer sobre eles, que a gente possa usar cada momento desse para viver, né, de forma justa, santa e mostrando isso para eles, né? Aí no 17, né? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade de Deus. E aí nisso tem aqui que a gente tem dito do relacionamento com Deus, da palavra de Deus, de saber a verdade. Uma coisa importante é o seguinte, a verdade é a própria Bíblia. Então não dá para uma pessoa falar, não, mas isso a Bíblia não fala. Se não está na Bíblia, gente, a gente não tem. Nós falamos do que nós cremos em Deus. E o que é Deus? A palavra de Deus. Como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Me relacionando com Ele conforme a sua palavra. Deus não vai nos revelar nada que não seja conforme a sua palavra. Se não for uma revelação conforme a palavra de Deus, não é a vontade de Deus. Tem algo errado no que a gente está procurando. A vontade de Deus concilia com o que está na palavra dele. Então precisamos viver com ele e nos focar na palavra dele. Qual que é a verdade plena? A Bíblia. Se a Bíblia falou que o homossexualismo é errado, o homossexualismo é errado. Não dá para a gente convergir. Se a Bíblia falou que nós não podemos fazer sexo antes do casamento, não dá para fazer sexo antes do casamento, porque o que a Bíblia falou é correto. Se a Bíblia nos diz que nós temos que ser fiéis e não ser adúlteros, temos que ser fiéis, não podemos ser adúlteros. E aí eu vou até numa expansão de uma pessoa que até já se separou. Ah, mas eu posso agora ter vários. Não, não pode. Porque nós cremos na verdade. A verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é um só corpo, uma só carne. Quando você casa com uma mulher, quando o homem sai da sua casa e se junta a ela, nós vamos ver na passagem da semana que vem, é um só corpo. Foi esse o propósito que nós fomos chamados. Então, devemos viver com essa verdade e trazendo luz para o mundo. Olha quanta luz nós podemos ir trazendo, né, diante disso. 18. Não se embriaguei com vinho, porque leva à libertinagem, mas deixem-se se encher do Espírito. E aqui é o nosso propósito. Então é o nosso contraste, né? Ele fala do vinho e tem a ver com o vinho, ele entorpece o nosso sentimento, né? A gente vive desconexo, a gente vive quase que um morto, né? Alguém insensível depois que você toma. É nessa direção de insensibilidade, não vivam procurando essas coisas. Pelo contrário, se encham do Espírito, busquem ter plenitude, porque é por meio da plenitude do Espírito que vocês vão conseguir imitar e conhecer a vontade de Deus. Então vocês vão imitar a Deus e conhecer a vontade dele. Através do quê? Do enchimento do Espírito Santo. Então não percam tempo com essas coisas da vida que tornam vocês insensíveis, que tornam vocês... Quando a gente bebe, né, a gente perde o senso, a gente perde a razão. Fujam dessas coisas que embriagam vocês, que tiram a razão de vocês, sejam eles de bebida, como está expresso aqui, mas eu amplio isso para outras coisas também. Coisas que podem nos afastar da sobriedade, da verdade, da santidade, da luz que nós vivemos. Fujam disso, pelo contrário, o que vai dar luz para vocês, o que vai resplandecer você cada vez mais para ser luz é o Espírito. Então você se encha disso. E aí ele fala 3 coisas importantes. Adorando a Deus por meio de louvores, cânticos, salmos, né, salmodiar. Então é importantíssimo isso. Sempre glorificar a Deus por isso entre nós e nós mesmos. Por isso nos reunimos muitas
vezes nos domingos, nas quartas, quando for. Para quê? Para exatamente adorar a Deus por meio do louvor, da canção, da adoração, porque Deus recebe isso também como um aroma agradável. Também na ação de graças, que também fazemos, né? Seja individualmente, seja coletivamente, dando graças por Deus a tudo. Ao ar que nós respiramos, ao dia de hoje que começou, seja ele de sol, de chuva, seja porque nós temos tido casa, comida, trabalho, roupas, médicos e o que for, seja pelo país que nós vivemos, seja por onde estamos, pela família que temos, por tudo, dando graça a Deus pelos irmãos que nós temos, né? Para compartilhar e principalmente sujeitando uns aos outros. De novo ele volta na questão da unidade. Deu entregar e não querer receber. Sujeitar, gente, é basicamente isso, é eu entregar para o meu próximo. Em vez de querer acumular coisas do meu próximo. Em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente, materialmente, a gente pensar sempre isso. Então, 3 ações que vão nos encher do Espírito. A adoração por meio do louvor, dos salmos, né? Dessa parte cantada, né? Da nossa adoração para Ele. A ação de graça, que também, na verdade, as 3 coisas são adorações, né? Mas adorar a Deus por meio da ação de graças e adorar a Deus quando nos sujeitamos ao nosso próximo, ou seja, colocando o nosso próximo acima de nós mesmos, crucificando o nosso eu e dando razão ao nosso próximo em Cristo, conforme a vontade de Deus, que é ponderante. Então é importantíssimo isso. E todas essas coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que pedirmos no nome dele, com ele em mente, nós conseguiremos. E por temor a Cristo. Temor do quê? De não fazer parte da herança no reino. Entendendo que Jesus Cristo ressuscitou, que hoje ele vive em carne e osso, tá, gente? Não é espírito. Jesus vive em carne e osso. Jesus voltou ressurreto, comeu. Jesus fez Tomé passar o dedo lá. Jesus tem um corpo hoje glorificado. É um corpo, mas é um corpo. Ele vive e um dia ele vai se assentar num trono. E nesse trono ele vai julgar. Desde Adão até o último homem, sendo que aqueles que vieram para a luz por meio do próprio Cristo vão para a direita e vão para a vida eterna. E os que não vierem, que não fazem parte dessa herança, vão para a esquerda e vão para o fogo eterno, onde há sofrimento, ranger de dente. Não dá nem para explicar o tamanho das tristezas, do sofrimento que vai ter lá. Então, que isso possa ser claro, que a gente tenha temor disso. E aí um temor que eu penso, não só um temor para nós, mas um temor até dos nossos queridos e de toda a raça humana a gente deveria ter, né? Gente, você imagina você ter um filho indo para essa situação, ter um pai indo para uma situação dessa, ter uma mãe, ter um cônjuge, temer por eles também, temer por nós e temer por eles. Essa deve ser a nossa leitura de temor, não só um temor nosso, mas também um temor aos outros. Para quê? Para que a gente possa, ao temer, ir até eles e mostrar a luz. Deixar que a luz que hoje resplandece em nós por meio de Cristo também alcance a eles e eles possam sair do estado mortificado que vivem hoje para um estado de vida. Sair do velho homem para o novo homem. Sair das trevas para a luz. Esse é o nosso chamado, é para isso que nós devemos viver como imitadores de Deus e de Cristo. Foi o que Cristo fez quando veio e é o que nós devemos viver cada vez mais nas nossas vidas. Amém? Palavra muito boa de novo, livro de Efésios mais uma vez avançando, livro maravilhoso, como todos os outros livros da Bíblia, né? Acho que todo estudo que a gente faz, a gente fica maravilhado porque é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco. E quando a gente permite que Deus fala conosco, é tão bom, né? É uma coisa assim que nos engrandece cada vez mais. E mais uma vez, queridos, que a gente possa trazer isso ao nosso coração, que a gente possa realmente deixar que o nosso coração seja transbordado, seja cheio dessa verdade, dessa palavra. Deus vai trabalhando isso gradativamente na nossa vida, dia após dia, glória após glória, para nos dar esse entendimento e nos fazer imitadores deles. E a gente precisa desejar isso, uma boa oração para a gente todos os dias é isso, pedir, Senhor, transforma-me conforme a tua imagem e a tua semelhança plena.
não distorcida pelo caos que entrou, mas plena, assim como Cristo, que eu seja um imitador de Cristo, não participando das obras das trevas, pelo contrário, resplandecendo o fruto da luz, que é o teu Espírito habitando em nós e Cristo podendo ser visto por meio de nós. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. Me alcança, essa deve ser a nossa oração. Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Aí a semana que vem a gente avança, estamos chegando quase no final já também, né? Acho que tem mais uns 3 encontros, 3 ou 4 aí pela frente, mas já estamos semana que vem terminando o capítulo 5, aí vai faltar o capítulo 6. O capítulo 6 é lindo também, vocês vão ver quantas coisas boas temos ali para ver, como temos visto. Então é isso, eu vou orar terminando esse momento. Espero que vocês tenham uma ótima semana, que a semana que vem possamos estar juntos novamente e que mais uma vez Deus nos abençoe em tudo que nós estamos fazendo. Papai, muito obrigado. Como a sua palavra nos aquece o coração. É engraçado porque quanto mais a gente estuda, a gente vai, essa luz vai crescendo e vai mostrando algumas trevas que ainda tem na nossa vida, e o Senhor nos dá essa oportunidade de poder trabalhar cada uma delas. Como é lindo essa história, como é bom saber que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, como é bom saber que somos filhos amados, e hoje, como podemos perceber, conhecemos um pouquinho mais do teu amor para que ele também resplandeça em nós. Mas o Senhor sabe que ainda nós temos esse contraste na nossa vida, tanto do velho homem com o novo homem, quanto das trevas com a luz. Então que o seu Santo Espírito possa combater conosco, como tem combatido. Nós vamos depois perceber outras estratégias que o Senhor faz, e a gente pede que o Senhor derrame elas sobre nossa vida, para que a gente possa realmente combater esse bom combate contra essas coisas, e cada vez mais parecermos com o Senhor, que é o propósito. Nós desejamos isso, papai, até como quando Paulo diz que às vezes a gente não consegue fazer o bem, né, que a gente quer, mas o mal que a gente não quer, a gente faz. É porque ainda tem, mas a gente já sabe desse bem. Como é bom, o mais maravilhoso de tudo é saber que um dia o Senhor vai nos restaurar de tal maneira que a gente vai conhecer esse bem plenamente. Mas nós pedimos mais agora. Nos abençoe mais ainda com esse bem. Tire a ganância, tire a arrogância, tire a cobiça do nosso coração, as imoralidades sexuais, os desejos pecaminosos desse mundo. Por favor, nos faça caminhar em santidade, em justiça, em cópia de Jesus, para que nós possamos realmente glorificar o teu nome. Nós pedimos isso porque precisamos, mas também confiamos, porque o Senhor está agindo nas nossas vidas dia após dia, glória após glória, para que possamos caminhar nessa direção. Mas mais uma vez, pedimos mais, queremos avançar. Podem nos chamar de radicais, podem nos chamar de legalistas, mas o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe que nós estamos agora buscando essas coisas para mostrar o teu amor, porque nós fomos alcançados pelo teu amor, e se nós podemos fazer isso é porque o Senhor nos amou primeiro, e o Senhor hoje nos capacita. Coloca no coração de cada um de nós essa verdade, esse desejo, que a gente possa então ser cada vez mais direcionados pelo Senhor nessa direção, que o seu Santo Espírito nos enche, que a gente não se embriague com as coisas desse mundo, pelo contrário, que a gente possa louvar o seu nome em todas as coisas, dar graça ao Senhor, sujeitarmos uns aos outros para a glória do teu santo nome. Nós aproveitamos e entregamos essa semana nas tuas mãos, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará, e desejamos no sábado que vem estarmos unidos novamente para podermos estudar mais um pouquinho da tua palavra. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Um abraço.